Olá, pessoal. Boa noite. Como que vocês estão? Então, espero que todos estejam bem. Espero que todos tenham tido uma excelente semana desde a nossa última quarta-feira. Hoje é dia de Servir Planetário e nós estamos aqui mais uma vez para a gente fazer juntos esse movimento de amparo com a espiritualidade. Então, quem quiser comentar como está se sentindo também, de onde está falando, é sempre muito legal a gente ver, porque são vários lugares que vocês estão pelo Brasil e pelo mundo. A gente tem a Glória aqui no Rio de Janeiro, temos a Rio em Recife, Cláudia em Florianópolis, Maria em Portugal, Adriana em Copenhagen, Luzia em Santa Teresa, no Espírito Santo, Silvana em Curitiba, Michela em Saquarema, no Rio de Janeiro. Aqui temos CSA Estanho, em Sorocaba. Temos o Wilson Neto aqui também, boa noite. Então sejam todos muito bem-vindos. E a gente acordou hoje, né? Acordou hoje fazendo algumas análises positivas, vamos dizer assim. Ontem nós fizemos uma live, até ia perguntar quem acompanhou, quem assistiu, onde nós trouxemos alguns tópicos sobre cocriação, cocriação e prosperidade. E, para nossa surpresa, né, porque, vamos dizer, no nosso dia a dia, nosso cotidiano aqui, esses assuntos é como se eles são bastante usuais para a gente, assim, no entendimento, né? As conexões que a gente faz com a espiritualidade. Vamos dizer assim, a gente estuda algumas coisas, depois a gente conecta algumas coisas e vai formando, né, um entendimento sobre. E surpreendeu positivamente, né, pela quantidade de comentários positivos de pessoas que gostaram, que acharam muito bom o conteúdo, outras que comentaram que agora conseguiram entender, enfim, né? Então surpreendeu positivamente, né? E o que acontece, né? Por que a gente está falando isso? Porque eu queria, o pedaço de torta 30, né? Porque eu até queria compartilhar um pouquinho com vocês essa caminhada, né, para a gente chegar num ponto, a gente já chega nesse ponto, a caminhada que eu fiz diante da espiritualidade, né? Eu comecei muito jovem, né, frequentando casas espíritas, que é geralmente o caminho que a maioria das pessoas faz, é acessível, né? Você começa a ter esse envolvimento espiritual, coisas que vão tendo ali com você, e você vai buscar entendimento. Então foi isso que eu fiz naquela época. Eu já comentei várias vezes que eu busquei muitos cursos, né? Ia fazendo curso porque me chamava muito a atenção, né? E eu acabei, então, fazendo um curso, e nesse curso eu acabei caindo num grupinho. Esses grupinhos de WhatsApp, eu nem me lembro se naquela época era o WhatsApp, ou na verdade era o WhatsApp já que se utilizava. Estava lá naquele grupinho, que era um grupinho do curso, onde todas as pessoas lá conversavam, trocavam informações. Tinham algumas pessoas lá do Rio de Janeiro, né? E foi muito interessante, assim, porque o pessoal ia conversando lá, esse grupo ele era bem ativo, as pessoas falavam muito nesse grupo. E eu, como não precisava falar, porque eu sempre fui muito tímido, eu acabava interagindo bastante naquele grupo, conversando coisas, falando coisas, né, escrevendo coisas, na verdade. E até que as duas pessoas que eram as que facilitavam o curso, que eram pessoas que tinham já bastante experiência, uma jornada já de longa data dentro da espiritualidade, elas me chamaram um dia, me chamaram em particular e falaram assim: Henrique, esses conhecimentos que você tem, você precisa compartilhar. E eu lembro que naquela oportunidade eu respondi para elas assim: qual conhecimento? Porque
O entendimento que eu tinha é que estas coisas, as quais eu tinha entendimento, as coisas que eu conectava, que eu fazia, né? Vamos dizer, você troca, conversa algumas coisas e você vai tendo um entendimento, você faz uma conexão, tem outro entendimento. Então eu entendi que aquilo todo mundo entendia da mesma forma. Eu entendi assim, não, todo mundo sabe isso, né? E elas falavam, não é usual, as pessoas não sabem essas coisas que você está comentando. E, na verdade, eu fiquei bastante surpreso e, ao mesmo tempo, bastante inseguro com tudo isso. Elas me convidaram para participar de uma live, e que era no Instagram, né? E eu morria de vergonha e disse que ia pensar no caso. Então, um dia, acabei indo para uma live com elas, elas falaram que eu não precisava falar, que só precisava estar lá e, às vezes, concordar, falar alguma coisa. Fui. Pois bem, naquela live eu falei bastante, inclusive, nem sei como, alguma coisa conectou aqui em mim e eu comecei a falar. Mas aonde que a gente quer chegar com isso? Porque esse assunto que a gente abordou ontem lá, aqueles conceitos, tudo que a gente abordou ontem naquela live, o entendimento que eu tinha, né, é que a maioria das pessoas já tinham esse conhecimento daquela forma também, né, ou que já analisavam daquela forma, que faziam daquela forma, né? Tanto que depois eu fiquei até pensando, né, esse conteúdo que a gente abordou hoje, ele é muito simples, né? Talvez as pessoas possam achar simples demais, e até pelo número de visualizações que o vídeo teve, não chamou tanto atenção, vamos dizer assim, ele não se expandiu tanto, a gente teve esse entendimento, né? Vamos dizendo que está falhando aí, porque a Inês está comentando que está falhando. Mas onde a gente quer chegar com isso, tá? Que muitas vezes a gente se subestima, muitas vezes a gente deixa, né, de fazer coisas ou deixa de tocar para frente, né? Muitas das coisas que a gente tem vontade de fazer, que a gente queria estar fazendo, porque nós temos essas desconfianças. Isso é uma coisa que sempre aconteceu muito comigo, né, no sentido de achar que, né, você pega esse assunto, por exemplo, muitas pessoas abordam sobre cocriação com conceitos muito aprimorados, com uma série de coisas. E então, às vezes, a gente fica até com receio de abordar sobre determinados assuntos devido ao nível de conhecimento que essas pessoas elas têm, né? Mas a gente percebe, né, que quando nós nos colocamos em um propósito, e é aí que a gente queria chegar, no sentido de você poder fazer análise nas coisas da sua vida. Às vezes a gente tem, a mente nossa, ela funciona muito assim, né? Lembra, a gente já falou que ela tem sérios vícios, né, de sempre apontar para as coisas mais negativas. E às vezes a gente deixa de fazer coisas incríveis, né? Eu fiquei muito, muito feliz com os comentários que eu vi lá. Como eu disse, me surpreendi bastante, né? Porque não esperava esse nível, né, de que as pessoas gostaram, que as pessoas entenderam, né? Enfim. Então, muitas vezes a gente deixa, né, de fazer por não confiar em nós mesmos. E aí entra até aquela frase que nós compartilhamos algumas vezes, né, que é aquela assim, a gente precisa ser gentil com nós mesmos no primeiro momento, e quando nós começamos a ter uma certa confiança, isso tem a ver até com aquele assunto que a gente estava falando ontem, porque a cocriação, além de tudo aquilo que a gente conversou, tem outros pontos menorzinhos que a gente poderia colocar junto, né? Mas exige uma confiança. Esse assunto, ele fica mesmo muito subjetivo, né? Porque, exatamente, até vou botar o seu comentário aqui na tela, tá? Porque, de certa forma, ele fica subjetivo, porque é como se as pessoas precisam soltar, né? E fica realmente chato isso. Porque daí é como se fica uma naquela... Não, aquela pessoa que eu criou, ela sabe soltar.
aquela outra não está dando certo, então ela não está sabendo soltar. Quando, na verdade, energia e a cocriação é uma energia também, porque tudo é energia, né? Ela não é apenas isso. Até a gente comentou ontem, não é só o soltar. O que é o soltar? A gente até fez uma live que tem salvo aqui no canal, e a gente explicou o que era o processo de soltar, como que a gente entendia. Só que o soltar não é só você atirar lá, né? A gente falou ontem sobre movimento, sobre uma série de coisas que a gente precisa ter. E eu até disse que esse assunto, ele é um assunto que muitas vezes ele é complicado, assim, de você se fazer entender, né? De você buscar palavras que se façam entender, né? Porque quando você vivencia, aquilo está sendo vivenciado por você, quando você consegue cocriar, por exemplo, aquilo está sendo vivenciado por você, e existe uma série de características em você, que, como eu até comentei ontem, eu tenho uma série de características que elas são diferentes de outras pessoas. Eu até recomendei, ela diz, não façam isso dessa forma que eu faço, porque não vai funcionar para todo mundo, né? Aquela coisa de decidir muito rápido as coisas. Isso não vai ficar, não vai funcionar para todo mundo, vai ser diferente. Então, assim, ele é uma coisa complexa que, ao mesmo tempo, é muito simples. Que a gente comentava até em algumas lives, dizendo assim, essa questão toda de espiritualidade, né, da gente viver, da gente entender energia, da gente estar, é tão, mas tão simples, que existe tanta complicação, às vezes, nas palavras que a gente utiliza, né, nos conceitos, nos enredos, nos protocolos, né, que a gente vai utilizando para tudo. Porque uma vez eu dei um exemplo até, eu dei um exemplo que uma pessoa perguntou, tá, mas o que você faz ali para se conectar, para estar no estado de presença, para estar conseguindo vivenciar? E eu disse, eu vou ali e fico olhando umas abelhas. Eu disse, isso parece um movimento até, muitas vezes, idiota, se você for pensar, é isso? Mas é isso. É isso, porque é nas coisas mais simples que você consegue fazer as maiores conexões. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Às vezes você faz todo um movimento, uma preparação, e às vezes quando o negócio está tão simples lá, está tão facilitado ali que você conecta automaticamente. E na cocriação é a mesma coisa, porque isso é energia. Então precisa ter a energia. Né? Precisa ter. Mas voltando aqui para o que a gente estava conversando, a grande questão, né, que a gente queria trazer como reflexão hoje é para que você possa analisar quais coisas, né, você tem, quais são as suas características ou as coisas que você tem ali, como era esse exemplo que eu dei, que as pessoas falavam, você precisa ir lá fazer isso, né? E eu entendia que aquilo não era adequado. Só que, para muitas pessoas, isso foi extremamente adequado, no sentido que muitas pessoas, pelos relatos que trazem para a gente, conseguiram transformar as suas vidas, transformar várias coisas, modificar várias coisas na sua vida. Então, o que você, né, talvez esteja boicotando, talvez o que você esteja se diminuindo ou não entendendo nas suas coisas, que na verdade são grandes potenciais. Porque a gente fala sobre cocriação, e na cocriação os seus grandes potenciais, eles vão ser utilizados, eles vão ser aflorados. Então eu acredito que isso foi foi uma forma, né, da gente entender aqui que sim, né, que não é o acaso, as pessoas que a gente vai encontrando, não é o acaso, os insights que vamos tendo e vão nos dando também, né, os sinais, porque a gente vai aprendendo a olhar para dentro de si e a entender capacidades, entender potenciais, habilidades, coisas que nós todos temos, tá? Todos têm as suas habilidades, pode dizer assim, tá, mas
eu não consigo fazer uma live, alguém vai dizer, ok, você não consegue fazer isso, mas você tem uma outra habilidade muito grande em alguma coisa. Basta você não se comparar, não olhar, né? Porque eu tinha muito isso também. Quando, imagina, eu estava lá, antigamente assistia vídeos de algumas pessoas, que eu gostava dos conteúdos delas, que hoje essas pessoas eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, né, de, vamos dizer que vir para o YouTube, fazer isso que eu faço hoje, deu essa oportunidade de conhecer essas pessoas, algumas delas até trocar conversas, às vezes, seja por um WhatsApp, por alguma coisa que eu jamais nem sonhava, né, que poderia um dia acontecer na minha vida. Então, pode ser que isso também seja pequeno para muita gente, mas para mim isso é bastante grande. Eu sou bastante grato por tudo isso, por todas essas oportunidades que a vida foi proporcionando. E eu queria de coração que vocês pudessem, né, fazer o mesmo movimento, fazer o mesmo movimento de buscar entender em cada um de vocês o que vocês têm de melhor para oferecer. Isso foi, inclusive, uma coisa que a gente comentou numa live anteriormente. A gente disse assim, talvez eu só esteja aqui, né, hoje fazendo um vídeo, porque nesse momento, talvez isso seja o que eu tenho de melhor a oferecer. E a gente sempre tem algo de melhor a oferecer dentro da gente. Então é isso. Deixa eu ver se vocês têm algumas perguntas aqui para a gente. E aí depois teve... Eu até ia perguntar quem é que estava em Florianópolis ou em Curitiba, ou até lá em São Paulo, quando a gente foi. Foram os 3 eventos que a gente foi. São Paulo, Curitiba e Florianópolis. E para quem estava lá, até perguntando se alguém estava lá. Porque quando eu acabei encontrando as pessoas lá, eu queria ver, para vocês confirmarem aqui como foi esse encontro, né? Porque, na verdade, eu sou extremamente tímido e é como se eu paraliso, eu não sei nem o que fazer, o que falar direito, mas foi muito legal. Só que acontece isso. Tem alguém que estava nesses eventos? Se tiver, alguém confirma isso aqui para a gente. Deixa eu ver, tem alguma pergunta? Festa da firma, provavelmente a gente vai ver para fazer sim, tá? Aí ver para fazer uma conexão. A Damiana estava em São Paulo. Kiki esperando voltar para Florianópolis. Isso, Inês. Tá me dando coragem para comunicar para o mundo. Vá. Eu sou a prova viva disso. Porque eu jamais imaginei que um dia eu ia poder estar fazendo um vídeo. Jamais. Não combinava, inclusive, com... aqui a Alessandra, estava de conheci, adorei, te achei tímido mesmo, mas muito gentil. Exatamente, sou muito tímido. Como o SRA, que eu peguei essa pergunta da Fernanda, como o SRA auxilia na cocriação de prosperidade, ele equilibra o seu campo. Ontem a gente estava falando lá naquela live sobre você ter um campo, né, de energia, um quociente de energia, que quando você está cocriando e isso vai ter um resultado positivo, esse campo ele provavelmente vai ser utilizado todo, tá? Às vezes ele está desequilibrado, então ele se comprime, que é o que a gente falava sobre resiliência. O nosso campo faz igual a ressonância Schumann do planeta, né? Ele desce, sobe, ele vai fazendo isso aqui, compressão e expansão. O que acontece? Quando você roda o SRA, não só o SRA, outros sistemas também, eles equilibram você. Então, deixam você mais apto para estar fazendo o processo de cocriação. E tem também a geometria Bailear, que ela é específica nesse ponto. Talvez tenha alguém que já esteja utilizando ela. Pode até deixar aqui seu depoimento, alguma coisa de como que ela ajudou, né? Você, se funcionou. O que mais que a gente tem? Tem bastante coisa querendo sair. Se você tivesse, ia morrer de vergonha. Sim, eu ia, com certeza. Você era meio duro ainda. Assim. Na verdade, eu continuo. Né? Antes eu estava vendo que tem alguém de Tubarão aqui.
Tem alguém que é lá de Tubarão, em Santa Catarina. Então, uma das minhas primeiras experiências aconteceram lá em Tubarão. Eu acho que eu nunca comentei isso com ninguém. Em live, eu acho que não. Que eu estava lá em Tubarão, a gente foi lá fazer um tratamento do Pedro. Tinha recém começado essas coisas de YouTube. E para mim, né, minha vida sempre foi muito simples, muito tranquila, muito comum, assim, a gente pode dizer. E eu estava lá no mercado, no supermercado lá em Tubarão, que é o... Como é que é o... Não é Glass, é Giasse. Giasse. Se tem alguém de Tubarão aqui, deve conhecer. Eu estava lá naquele supermercado, com o Pedro, andando num carrinho, quando, de repente, tinham duas pessoas lá no iogurte, onde ficam os iogurtes. Aquelas pessoas viraram para mim, assim, começaram a rir e como se elas engataram uma primeira e foram vindo. E eu olhava assim para todos os lados para entender se aquilo era comigo. E eu simplesmente paralisei assim, olhando aquilo. Tanto que eu falei para a Fernanda quando eu cheguei em casa, Fernanda, uma pessoa saiu lá dos iogurtes e ela veio, sabe, vindo ali, e eu não sabia o que fazer. Eu comecei a olhar para tudo que ela ver se aquilo era comigo mesmo. E aí elas chegaram, falaram que a gente assiste o seu canal, não sei o que, e aí a gente se abraçou ali, no fim, tudo sempre termina bem, né? Mas eu estou comentando isso para vocês verem que realmente eu sempre fui assim, eu não jamais imaginei que eu ia fazer vídeos e coisas, né? Então, são coisas que a gente vai melhorando. Hoje eu estava até comentando com uma pessoa, eu disse para ela assim, se você pegar, eu sou bastante tímido, mas muitas vezes quando eu vou ali para o vídeo eu não sei o que acontece, né? Que é como se ali eu consigo expressar, né? Consigo expressar. Eu não finjo, tá, pessoal, que não tem ninguém aqui, porque eu estou vendo os comentários de vocês e estou conversando com vocês. Mas você vê que se a gente não busca dentro da gente as coisas que nós temos potenciais e deixa se abater, né? Deixa se abater, por exemplo, por estas outras coisas, a gente não vai para onde precisa ir, né? Então, nós estamos aqui também para nos superarmos nas coisas. Estamos aqui para isso. E eu digo da mesma forma, se eu for hoje num evento que tem várias pessoas, vai ser a mesma coisa, né? Vai ser a mesma coisa, eu vou ser tímido, tudo, eu chego a ficar um pimentão, assim, de vermelho, quando alguém fala meu nome, alguma coisa que tem mais pessoas junto, né? Então, é isso. Mas a principal mensagem é para a gente avaliar, né, os nossos potenciais, as nossas coisas, e você ser o seu ser autêntico, é isso. É você, vamos dizer assim, não é que você não vai ligar mais para isso, não é que você não vai mais ligar para isso, mas você vai sobrepor outras coisas que são mais importantes em relação a isso. Então, é isso que a gente entende por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eduardo Moura diz idem. O pimentão, a Babiana também. Eu viro um pimentão, assim, é muito fácil para ficar todo vermelho. E quando eu estava lá, várias vezes eu fiquei um pimentão mesmo. Só tem aquela coisa. Eu ia perguntar quem é geminiano aqui, geminiano, aquariano, libriano, sabe? Depois que você começa a falar que você se sente bem ali, aí ninguém segura, mas também tem até aquela piada, aquele meme, não sei se alguém já viu, que é assim, né? Tá todo mundo numa mesa, daí alguém comenta assim, ó, lá vem o geminiano, né? Agora ele vai falar para sempre. Então, então é isso, ó, tem vários geminianos aqui. Libriano, Anel. Depois que deixou o geminiano começar a falar, uma hora eu pretendo ir para Belo Horizonte. Estava conversando hoje, Ronaldo, até com uma pessoa, que eu disse para ela assim, a gente consegue sentir a energia dos lugares, né? E eu morei já em Porto Alegre, e eu nunca fui para Belo Horizonte.
mas é como se quando eu conecto com Belo Horizonte, seja assistindo alguma música que é gravado lá, né, alguma coisa assim, eu sempre sinto uma energia muito similar à de Porto Alegre, em relação a Belo Horizonte, uma energia bastante agradável, assim. Eu vou contar essa última aqui para vocês, que teve um dia que uma das meninas aqui que ajudam com as crianças, ela perguntou uma coisa, ela comentou uma coisa, e daí eu perguntei para ela se ela sabia. Eu perguntei assim, você sabe o que é? Eu não me lembro o que era a palavra tal coisa. E ela ia dizer não, e a Fernanda olhou para ela e disse assim, diz que você sabe, pelo amor de Deus, porque senão ele vai explicar todo o fenômeno dessa coisa aqui, nós vamos ficar horas escutando ele falar sobre esse negócio aqui. Então, ela já conhece, né? E até ia perguntar quem mais é assim também. Então, é aquele negócio, você dá uma oportunidade, vai falar para sempre. A gente queria ir para vários lugares. Aí a gente vai mais lá para Tubarão, né? Acho que até daqui alguns meses a gente esteja indo lá para Tubarão também. E aí, quando a gente vai para lá, a gente sempre aproveita um pouco para ir em alguns outros lugares também, sempre quando dá, né? A gente vai. A última vez, para vocês terem uma ideia, a gente foi para São Paulo de carro. Aqui de Santa Maria até São Paulo de carro, a Maria tinha 2 meses. E a gente estava lá e a Fernanda, na loucura dela, né? Que eu disse que eu não ia, foi ela, levou a Maria junto lá para 25 de março. Eu disse, não, eu e o Pedro a gente vai ficar em casa. A Patrícia foi junto com ela, né? Mas eu achei loucura ela fazer isso. O famoso palestrinho. Garopaba a gente ia sempre. No final de semana, terminava os tratamentos do Pedro, a gente ia lá para Garopaba. Ok, então? Como o Sheldon, exatamente. O Sheldon, que eu assistia isso, eu achava demais, né? Quando ele programava o GPS para ficar com a voz dele, essas coisas. Não sei se alguém conhece, né, esse seriado, mas é um seriado muito bom. O Sheldon lá do The Big Bang Theory. Então vamos pro que a gente veio fazer aqui mesmo. Vamos para o que a gente veio fazer mesmo aqui, que é rodar o SRA junto com as egrégoras para a gente poder receber, tá? Vamos então respirando, vamos buscando o nosso local aí de conforto, né, para que a gente possa estar numa boa conexão, numa boa expansão. Vou colocar a musiquinha, vocês me digam se vai dar interferência como a última vez, e aí a gente já vai iniciando aqui. Com os ancoramentos, as proteções, depois a gente já entra no sistema. Respirem profundamente para entrar na conexão. Respira mais uma vez. Nós vamos iniciando aqui então. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes dos homens. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens. Que o Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens. Propósito que os mestres conhecem e aqui servem. Do centro a que chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz,
e mure-se a porta aonde mora todo o mal. Que a luz, o amor, o poder e a paz restabeleçam o plano de Deus sobre a terra. Do centro da vontade e do poder, que o propósito do Rei seja o propósito de todos os homens. Do centro da sabedoria e do amor, que a obra dos grandes seres seja o serviço entre todos os homens. Do centro da inteligência e da luz, que o verbo do Cristo seja ouvido e atendido. E que o espírito de cooperação una a todos os homens. A era da redenção chegou. Que o cavaleiro soerga a espada e que o plano de Deus se realize espírito de cooperação. Manto de proteção de Arcanjo Miguel. Em nome da divina presença eu sou, eu invoco aqui e agora o manto de proteção de Arcanjo Miguel, para que eu seja envolvido na sua proteção divina. Peço que Arcanjo Miguel e seu exército de luz estejam comigo durante este dia, zelando pelo meu campo vibracional e minhas pegadas energéticas. Que se forme em minha volta um escudo de proteção, ativando o meu Merkabah de luz, para que eu possa manifestar a minha verdadeira essência na Terra. Também peço que sejam limpos todos os miasmas, geradores de baixas frequências, para que a verdadeira luz inunde o meu ser. Eu sou a luz que mais brilha. Eu sou a essência do Cristo manifestada. Eu sou o Eu Sou. Está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Nesse momento, então, a gente inicia com a ativação do SRA, primeiro nível, nível Missá. Missá, 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 Missá. Ativando, moldando a energia através do nosso chakra básico, conectando com as glândulas suprarrenais, os sistemas, órgãos que são ressonantes no nosso corpo físico. Vamos intencionando, solicitando esse amparo da espiritualidade, para que a gente possa receber todo esse amparo nesse momento. Respirando. Vamos para o segundo nível de energia, nível Loná, ativando agora. Loná, 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 Loná,
Lonar, lonar, lonar. Ativando e movimentando a energia através do nosso chakra umbilical, as glândulas reprodutivas, também os sistemas e órgãos que ali se conectam. Vamos respirando, intencionando, vamos nos colocando em receptividade. Terceiro nível de energia, Mondasya. Vamos ativar agora. Mondasya. 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 Essa energia é movimentada através do plexo solar, a glândula do pâncreas, pegando a região do sistema digestivo, fígado, baço, estômago, toda essa região que pega nosso abdômen, intestino. Vamos respirando, vamos intencionando, nos colocando em receptividade. Quarto nível de energia, nível Minteid. Nesse momento a gente pode colocar toda a nossa intenção no nosso coração. Minteid. 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 Nesse momento você pode, quem quiser, visualizar uma luz, ela vai trocando de cor. Verde, outrora ela tem tons de rosa, ela vai saindo do seu chakra cardíaco e vai se expandindo, crescendo. Ela cresce até que todo o seu corpo ele fica envolvido por essa luz. Respire e apenas perceba essa energia
Vamos para o quinto nível, Parsi Kul, ativando agora. Parsi Kul, 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 Parsi Kul. Essa energia, ela ativa e movimenta através do nosso chakra laríngeo e a glândula da tireoide. Vamos respirando, nos colocando em receptividade. Sexto nível, Contesh, ativando agora. Contesh, 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 Contesh. Essa ativação, ela movimenta a energia através do nosso chakra frontal, a glândula da hipófise, tudo que se conecta ali também. Vamos respirando, vamos percebendo a energia, ela vai fluindo, entrando na receptividade. Sétimo nível de energia, Zialo, ativando agora. Zialo, 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 Zialo. Mais um pulso. Zialo, Zialo, Zialo. Essa ativação movimenta a energia através do nosso chakra coronário, conectando com a glândula pineal, região do cérebro, da porção superior, todo o nosso sistema nervoso,
a medula espinhal. Vamos respirando, vamos colocando as nossas intenções. Nesse momento, vamos respirar profundamente. Nós estamos nos preparando para a finalização. Vamos agradecendo a toda essa egrégora, aos seres que participaram, solicitando o seu amparo para que nesse momento possam desfazer os mecanismos de proteção aqui utilizados. E da mesma forma, fazer a desconexão do campo de energia. Está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Respire profundamente e no seu tempo, no seu momento, vá retornando para o seu estado de presença. Conforme vocês forem retornando, quem quiser comentar como foi, como se sentiu. Depois, quando esse vídeo virar vídeo, porque aqui a gente está em live, né? Quem quiser deixar lá o seu comentário, seu depoimento, na verdade, como que é isso, esse processo para vocês, como que vocês se sentem, a gente agradece bastante. Isso, a maioria está se sentindo bem, relaxado, muitos bocejando. O bocejo ele vem, né? Porque você está reduzindo, né? Reduzindo a atividade energética para poder receber esse amparo. Então, às vezes dormir também. Então, eu queria agradecer a todos que participaram aqui com a gente, que a gente possa ter uma excelente semana. Se Deus quiser, nos encontrarmos aqui na semana que vem, para a gente dar continuidade a esses nossos processos. Que todos fiquem na paz, na luz, e a gente vai se vendo por aí. Um grande abraço e até mais.